Olá, Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 27 de abril de 2015, o primeiro Brasil Esportes da semana. E hoje vamos comentar como começou a disputa pelos títulos dos estaduais. No Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu por 1-0 o Santos. No Carioca, o Vasco, nos acréscimos, conseguiu vencer no Maracanã o Botafogo por 1-0. Lá no Campeonato Pernambucano, surpresa, o Sport está fora da final após 9 anos. E a Caldense, acreditem, conseguiu segurar o Atlético Mineiro no Mineirão. E o primeiro assunto vai ser o Grenal de número 405, que ficou no 0-0. Resumindo, gente, o Inter perdeu tempo, perdeu gols e a decisão ficou para ser lá na Arena do Grêmio, André. De acordo com o técnico Diego Aguirre, o Internacional está no caminho certo. E você, acha que está no caminho certo? Também acho que está no caminho certo, foi bom resultado. Embora o Felipão tenha razão ao dizer que é muito relativo o mando de campo nos clássicos, às vezes jogar no Beira-Rio ou jogar na Arena, para o visitante, não faz muita diferença. Porque os jogadores estão acostumados a jogar com torcida contra ou a favor. Então, às vezes as mesmas chances que o Grêmio tem de ganhar um jogo na Arena, ele tem de ganhar um jogo no Beira-Rio. Só que eu vejo um aspecto a mais para o Inter nessa decisão. O Inter teve o desgaste de meio de semana e conseguiu sair bem. E agora, com uma semana inteira de trabalho visando o segundo clássico, acho que o Inter está um pouco à frente do Grêmio. É isso aí. Vamos agora direto para o Campeonato Goiano, porque a Aparecidense deixou o Goiás comandar a partida e o time esmeraldino venceu por 2-0. De pênalti, Felipe Menezes abriu o placar, 1-0. E de fora da área ele vai fazer esse golaço. Então, vitória do Goiás diante da Aparecidense. O resultado esperado, André, a Aparecidense conseguiu jogar com o Goiás ou não? Não era tão esperado pelo que as equipes estavam mostrando no campeonato. A Aparecidense se mostrava muito melhor e o Goiás estava com problemas. Mas na hora da decisão a camisa pesa. E pesou neste momento e o Goiás está com uma mão na taça. E agora confira o Pronto Falei. Um assunto rendeu bastante nas redes sociais nos últimos dias. O jogador Luiz Fabiano comentou numa rede social do jogador Aloísio, aquele que jogou no São Paulo e que hoje está na China. Ele publicou uma foto com a camisa do São Paulo dizendo que estava com saudades. E o Luiz Fabiano foi e respondeu: amigo, volta, a 9 está te esperando. Isso quer dizer o quê? Que vai ser confirmada a informação de que o Luiz Fabiano não vai renovar contrato com o São Paulo. O contrato vence no final desse ano e talvez até essa rescisão possa ser antecipada para que ele jogue em outro time no Campeonato Brasileiro. Luiz Fabiano está entre os maiores artilheiros do São Paulo, mais de 200 gols. Ele é o terceiro maior artilheiro, mas em número de títulos, o Luiz Fabiano participou de poucos. Foi apenas um torneio Rio-São Paulo, um super campeonato paulista e a Sul-Americana de 2012, onde ele não participou da decisão porque tinha sido expulso no primeiro jogo. Luiz Fabiano é o artilheiro dos gols inúteis, os gols que não fazem muita diferença. Marca 3 contra a Linense e num jogo decisivo não marca. E quando marca jogo em gol importante, marca gol em jogo importante como o Corinthians, depois é expulso infantilmente. Chegou a hora do Luiz Fabiano deixar mesmo o São Paulo. Será lembrado como um grande jogador, mas não vai fazer falta. Pronto, falei. Agora vamos falar do Campeonato Paranaense, porque o Operário surpreendeu o Coritiba ontem, venceu por 2-0. O Peixoto fez 1-0.
Depois o Joelson vai garantir a vitória do Operário. Aí o que eu lembrei, André, após essa partida? O Coritiba conseguiu reverter a vantagem, né, na semifinal. No jogo de ida, o Londrina conseguiu vencer. E aí no jogo de volta, o Coritiba venceu o Londrina e classificou para a final. Mas você acha que o Operário vai deixar o Coritiba vencer o jogo de volta? O Operário vai retrancado lá pro Couto Pereira. E não vai ser fácil pro Coritiba, não. Capacidade tem. Só que eu tô sentindo que o Operário vai conquistar pela primeira vez o Campeonato Paranaense, depois de ser 14 vezes vice. Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa vamos comentar como ficou o 0-0 entre Caldense e Atlético Mineiro. Também vamos falar do Campeonato Pernambucano, entre outros. Voltamos em 2 minutos. E agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta segunda-feira. Começando com a Kemi. A Kemi é lá de Fortaleza, Ceará. Ela estava assistindo o programa, né? Muito obrigada, Kemi. Beatriz, ela é torcedora do Coxa, ela é lá de Curitiba. Dinho é lá de Timbaubá, Pernambuco. Emerson, Darley, Celso, Rayan e Wesley, eles são de São Luís do Maranhão. Francisco, de Milagres, Maranhão, torcedor do Palmeiras. Gavião é lá de Maracas, Bahia. Humberto, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, muito obrigada, estou lá no fundo. Jaqueline, de Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Johnny Odei, de Ji-Paraná, Roraima. Joel, de Maceió, Alagoas. Jéssica e Cristiano, os dois são de João Pessoa, Paraíba. Martinho é lá de Maracanaú, Ceará. Milena, bonitinha, lá de Parnaíba, Piauí. Renan, ele é de São Paulo, olha a foto antes e depois, né? Depois que teve a nenenzinha, linda a foto. Rivanildo, de Igarapé-Açu. Isso aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, é muito fácil. Basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Agora vamos registrar os primeiros torpedos aí com você, André. É isso aí, a galera participa do nosso programa. Vamos aqui, ó. Olá, André. O Botafogo ainda tem possibilidade de ser campeão carioca? Eu sou o Gilson, de Curionópolis, no Pará. Acredito que sim. Tem chances. Mas o time tem que ter um pouquinho de mais garra. Não pode estar satisfeito com a campanha igual o René Simões está, não. Ontem o René elogiou o time. Não, peraí, perdeu um clássico, perdeu pro Vasco. Agora é igualdade de condições. Lógico, antes de começar, a gente imaginava que o Botafogo chegaria na final. Agora que chegou, tem que lutar para ganhar. Sou Amel, São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, Amel, lá de São Paulo. Vamos aqui. Boa tarde, vocês têm notícias do Santa Cruz, por favor? De Cajuri, cidade do Fred, goleiro do Santa Cruz, está acompanhando o programa. Um abraço aí pra vocês. Daqui a pouco nós vamos falar do Campeonato Pernambucano, né? Vamos sim. O Santa tá na final. Vamos falar no próximo bloco, porque agora o assunto é Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Santos por 1-0 e saiu na frente pela disputa do título. Olha o gol aí do Leandro Pereira. A jogada começou pelo Cleiton Xavier, que tocou para o Lucas. Lucas tocou pro Leandro Pereira e fez 1-0. Teve esse pênalti. Bem marcado, André? Bem marcado. Paulo Ricardo e Leandro Pereira foram ao chão e aí o árbitro marcou o pênalti para o Palmeiras. Dudu vai perder, segundo pênalti que ele perde com a camisa do Palmeiras. E de acordo com Oswaldo de Oliveira, ele vai continuar cobrando os pênaltis. 50%, André, pela disputa do título estadual, um para cada lado? Não, tá uns 53% pro Palmeiras, né? Por causa 53? do empate. Agora, eu acredito que o Santos vai reverter. Você acha que é muito difícil vencer lá na Vila Belmiro, né? O pênalti aí perdido pelo Dudu vai fazer falta. É isso. Agora vamos comentar como ficou o 0-0 entre Caldense e Atlético Mineiro. E não ficou muito diferente não, viu? A Caldense conseguiu segurar a pressão do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que foi com um time que jogou na Libertadores, força máxima, e agora a disputa vai ser lá em Varginha. Detalhe, a Caldense pode jogar por empate, que vai conquistar o Campeonato Mineiro. Ponto positivo para o Atlético Mineiro, André, para conquistar o Campeonato Estadual. Vai estar descansado, o foco agora só é esse último jogo do estadual. E a da Caldense é a defesa, que só tomou 4 gols no campeonato. Um ponto extremamente positivo.
e joga pelo empate, porque tem a melhor campanha. Eu vou ter que ser coerente com o que eu falei antes do jogo. Falei, a chance do Atlético é o primeiro jogo. É fazer o resultado em casa e reverter a vantagem. Não conseguiu? Eu acho que está mais difícil para o Atlético Mineiro e as chances de título estão maiores nesse momento para a Caldense. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é campeonato. Vamos conferir como foi a vitória do Vasco diante do Botafogo. Voltamos já. E agora vamos dar um giro pelos estaduais, começando pelo Campeonato Paranaense. Paranaense não, Brasiliense. O Gama venceu o Brasília por 3-0. O Rafael Grampola fez o primeiro. Depois o Éricles vai fazer o segundo. Casa cheia, né, André? Casa cheia. E o Daniel fez o terceiro. O Remo venceu o Paysandu por 2-1. O Pati fez 1-0 para o Remo. Depois o Ailon vai empatar para o Paysandu. Remo agora ganhou o segundo turno e vai decidir o campeonato domingo que vem contra o Independente de Tucuruí. Um jogo no E o Mangueirão. Pátio fez o segundo. Vamos lá, vitória do Sampaio Corrêa diante do Imperatriz. O Gualberto fez contra para o Sampaio. Depois o Júnior Chicão vai empatar para o Imperatriz, 1-1. E o Edivânio vai fazer o terceiro. Vitória do Sampaio. Agora o Sampaio tem a vantagem do empate no jogo de volta contra o Cavalo de Aço. O Central perdeu para o Santa Cruz. Emerson Santos fez o primeiro para o Santa Cruz. Depois o Anderson Aquino garantiu a vitória do Santinha. Para quem perguntou, né? Tá aí a vitória do Santa Cruz. Santa Cruz está na final. E olha aí, ó, o Sport empatou com o Salgueiro. Diego Souza fez o primeiro. Depois o Valdeir vai garantir o empate. Sport fora da final. Pela primeira vez na história, o Carcará do Sertão, o Salgueiro na final. O Fortaleza venceu em casa o Ceará. E aí o Magno Alves garantiu um gol para o Ceará. Desses jogos aí, André, qual que é o resultado menos esperado? Eu acho que tá tudo mais ou menos dentro do esperado, né? O Sport também dentro do esperado? Ficar fora da final? O Sport já não estava com a vantagem, já tinha perdido o primeiro jogo, já estava numa situação complicada. E o Salgueiro está muito bem no campeonato. O Salgueiro mereceu e o Sport, depois de 9 anos, está fora da final. Teve outro jogo que foi surpreendente, acho que foi o mais surpreendente do Brasil, que foi a derrota do Bahia, 3-0. Bahia. Né? 3-0 o Bahia perdeu, agora eu não acredito que vai reverter a situação. E como diz o Natan, lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o Bahia vai conquistar 2 vices em uma semana, porque na quarta-feira tem uma missão complicada contra o Ceará na decisão da Copa do Nordeste e no domingo não vai reverter. Não acredito que vai reverter contra o Vitória da Conquista. 3-0 foi muito. E aí, para você, o Botafogo vai conseguir reverter esse resultado? Porque o Vasco venceu o Fogão ontem por 1-0 aos 48 minutos de bola parada. O Rafael Silva garantiu a vitória do Vasco, 1-0. E de acordo com o René Simões, ele ficou satisfeito com o resultado. Eu não entendi muito bem essa explicação dele, mas vamos ver aí no jogo de volta, né, René, se você vai conseguir. Mais uma vez, cuidado com a bola parada, que é o forte do Vasco. O Vasco não tem tanto repertório, né, o time dele, mas na bola parada ele consegue. Ele é unânime. O Botafogo ficou com os melhores momentos e o Vasco ficou com a vitória. O elogio dele é em relação à atuação em si. Só que isso não dá ponto no campeonato. Isso aí não vai valer nada para a decisão. O que vale no futebol é a bola na rede. Daqui a 10 anos nós vamos olhar o resultado e vamos ver que o Vasco ganhou do Botafogo. Não vai estar lá em asterisco dizendo que o time jogou melhor. E para fechar o programa desta segunda, André, vamos ler mais torpedos? Vamos. Só lembrando que está definida a decisão do campeonato Mato Grossense. O Cuiabá vai jogar contra o Operário. O Cuiabá eliminou o Rondonópolis e o Operário eliminou o Luverdense. E no campeonato do Mato Grosso do Sul, Comercial e Ivinhema empataram em 0-0 e o Ivinhema tem a vantagem do empate no jogo de volta. Um abraço para Raíssa e Fábio de Araraquara, acompanhando o nosso programa. Araraquara, interior de São Paulo. André, quem você acha que vai ser campeão? Fortaleza ou Ceará? Lucas Freitas de Ipu, Ceará. Eu acho que vai dar Fortaleza. Fortaleza? Porque na quarta-feira o Ceará tem essa prioridade que é a Copa do Nordeste. Eu acredito que vai conquistar o título. E na ressaca do título, Fortaleza vai levar vantagem e a vantagem do empate ela é importante.
Acompanho sempre o programa, deveria durar mais. Matheus Oliveira de Ponte Nova, Minas Gerais. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Bom dia a vocês, eu sou o Wanderson, do setor Missões dos Campos, Goiânia. Estou ligadinho no Brasil Esportes. Obrigado, Wanderson, pela sua participação. O Remo só terá vaga na Série D se ganhar o campeonato, mas o campeão vai ser o Independente. Josimar Alves de Tucuruí, no Pará. Obrigado, Josimar, pela sua participação. Então, só o campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso aí, pode ler mais, Torpedo. Pode ler mais? Quem é melhor no ranking da CBF? Lauro, de Ivoti, Rio Grande do Sul. Assisto todos os dias. Olha, o ranking mudou, né? Ele é feito a cada 5 anos. Ele pega os resultados dos últimos 5 anos. Eu vou observar para você e vou trazer a resposta amanhã de uma forma mais exata. Vamos ser campeão, Vascão. Jean Marcelo, tô ligado na TV Aparecida. Obrigado, Jean. Ele é lá de Buriti dos Lopes, Piauí. Valeu, obrigado pela audiência. Pessoal que ficar ligando aqui, eu vou bloquear, viu? Já falei. Atrapalha a gente ler os recados do pessoal aqui. Faz coisa feia, não. Odeval de Manaus, o time do Nacional Futebol Clube jogou 11 partidas pelo Campeonato Amazonense de 2015 e tem 33 pontos. É impressionante como está o Nacional de Manaus, Campeonato Amazonense, comandado pelo meu amigo Aderbal Lana. Aderbal Domingos Lana. Ele é conhecido lá como o Rei das Selvas, porque ele já conquistou título em todos os times lá. E ele, 11 jogos, 11 vitórias, 33 pontos conquistados, 100% de aproveitamento no Nacional de Manaus. Deve ser o único time invicto, então, né? Ainda? Em campeonato estadual, sim. Sim, né? Em campeonato estadual está invicto. Ele já perdeu pela Copa do Brasil. Mas no campeonato estadual, 100% de aproveitamento. Vamos embora, André? Vamos nessa. Um abraço para o Gabriel Felipe Feitosa, em Goiânia, acompanhando o nosso programa. Muito obrigado a todos que participaram. Lembrando que não é possível ler todos os recados, porque a participação é muito grande, mas obrigado a todos. Isso, eu agradeço a participação de todos vocês. Uma ótima semana. Voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau.